Olá, meus amados, todos nós conhecemos a história de Ana, mãe do profeta Samuel, né, que pediu um filho ao Senhor e se o Senhor lhe concedesse este filho, ela o devolveria ao Senhor. Ana, esposa de Eucana tinha outra esposa chamada Penina e esta ficava zombando de Ana porque diz a Bíblia que o Senhor lhe havia cerrado a madre, ou seja, ela era estéril, né? E naquela zombaria de Penina em relação a Ana, Ana decide pedir um filho ao Senhor e fez um voto ao Senhor. Se o Senhor lhe concedesse um filho, ela o devolveria para estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. A questão aqui é a seguinte: Ana poderia fazer isso? Qualquer pessoa que quisesse fazer um voto ao Senhor, prometendo seu filho para trabalhar no templo, poderia fazer isso, sendo que o serviço sacerdotal estava destinado exclusivamente para os membros da tribo de Levi. Outra pergunta aqui é a seguinte: Samuel poderia exercer esse serviço na casa do Senhor, sendo que seu pai, no versículo 1, é apontado como homem da região de Efraim, e não como um descendente da tribo de Levi. Amado, para tirar a dúvida do teu coração, é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Então fica comigo até o final do vídeo, vamos aprender um pouquinho mais. Vamos lá, meus queridos, eu sou o pastor André, esse canal é o Restauradamente, e a gente está aqui sempre publicando vídeos, trazendo reflexões, meditações, tirando a dúvida aí do pessoal, né, a respeito da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para fazer isso agora. A gente já tem bastante vídeo aí para você se deleitar, aprender, dar uma assistida lá, compartilhar com alguém que você acha que esteja precisando ouvir essa palavra. Vamos falar do assunto de hoje. Para isso, nós vamos pegar aqui a Bíblia Sagrada, nossa companheira, nossa base, nossa regra de fé. Eu estou aqui com a minha Bíblia, né? Bíblia que eu gosto, Bíblia grande. E eu vou ler aqui para vocês o primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Olha só o que diz aqui. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Quando fala Efrateu, a Bíblia quer dizer que era de Efraim, da tribo de Efraim, tá? Efrateu, das montanhas de Efraim, da região de Efraim. Então, pessoal, a gente conhece a história de Samuel, né? Um grande homem, dos mais notáveis homens da história de Israel no Antigo Testamento, né? Acho que abaixo de Moisés, Samuel teve uma grande participação ali na influência, na transição, né, dos juízes para a monarquia, né? Considerado aí por todos um grande líder da história de Israel. Acumulou as funções de juiz, sacerdote, profeta. Mas se nós olharmos para o primeiro versículo, o versículo que nós acabamos de ler agora, nós vamos perceber que o pai de Samuel é chamado aqui nesse versículo 1 como Efrateu, um homem de Ramataim Zofim, uma cidade que ficava na região de Efraim, e não na tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, que era a tribo do serviço, que era a tribo dos serviçais da casa do Senhor. Aí a gente pode se perguntar, poxa, por que isso acontece? Será que a Bíblia está se contradizendo? Será que Samuel cometeu um erro? Por que Eli aceitou aquela criança quando foi levado pela sua mãe, né? Ana fez um voto, a criança nasceu, foi desmamado, cresceu ali, já estava um garotinho, e Ana foi levar ali. Se o sacerdote Eli tivesse consciência de que aquela criança não era uma pessoa que poderia ajudar no templo, com certeza Eli teria rejeitado e dito a ela: olha, moça, me perdoe, me desculpe, mas você fez um voto ao Senhor que não pode ser cumprido, porque realmente na casa do Senhor somente a tribo de Levi poderia trabalhar. E tinha ofício lá, tinha trabalho para todo mundo, mas tinha que ser da casa de Levi, da tribo de Levi. Então, gente, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é por que Eli aceitou essa criança, né? Ele não tinha dúvidas que Samuel era da descendência de Levi, porque conhecia seu pai, Eucana, era da descendência de Levi, embora esteja escrito aqui Efrateu no versículo 1, capítulo 1, mas a referência que nós temos aqui é 1 Crônicas, capítulo 6. Vamos pegar esse texto aqui, eu com a minha Bíblia aqui, mais uma vez, quero ler esse texto aqui para você, tá? 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 33, diz assim: Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, os filhos dos coatitas, Emã, o cantor,
filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel e filho de Toá. Esses mesmos nomes que eu estou lendo aqui para vocês são os nomes que aparecem no versículo 1. Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toá, filho de Zuf e o Efrateu. Então, com esse texto aqui nós comprovamos, amados, que Eucana era da tribo de Levi, tá? Levi teve lá seus filhos e essa geração aí tinha outro Eucana também, que fala nesse mesmo versículo lá de 1 Crônicas, capítulo 6, mas quando fala deste Eucana aqui, dá todas as referências, né? Que dá o nome dos seus pais, dos avós lá, os mais próximos, estão aqui batendo com o versículo de 1 Crônicas, tá? Então fica provado aí que Eucana, ele era um levita. Portanto, Samuel era um levita. Os filhos de Eucana e o próprio Samuel, filho de Ana, eles eram levita. Portanto, tinham o direito de trabalhar na casa do Senhor. A segunda coisa que a gente vai entender agora é por que a Bíblia chama ele de Efrateu, um homem Efrateu aqui no capítulo 1, sendo que ele era levita, né? Por que dá essa referência? Havia um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, dá toda essa referência quando fala de outros personagens na Bíblia, e a Bíblia sempre dá esses detalhes de onde vem a pessoa, né, de onde ela mora, qual a sua tribo. E quando fala no capítulo 1 de Samuel, ela está falando claramente que este homem era de Efraim, mas em Crônicas nós acabamos de comprovar que ele era um levita. Por que isso acontece? Vamos responder agora para você. Queridos, isso tudo acontecia porque na divisão da terra não havia possessão de terra para a tribo de Levi, né? Deus tinha dado a ordem lá para Moisés, vocês vão fazer a divisão da terra lá com Josué. Josué estava dividindo a terra e para Moisés ele já tinha dito que não haveria possessão para a terra, para a tribo de Levi, né? Eles habitariam no meio do povo. E lá na divisão com Josué não deu terra para os levitas, né? Mas Deus mandou constituir, está lá no capítulo 35 de Números, né? Deus mandou constituir cidades dentro das tribos de Israel, dentro da terra das outras tribos, cidades em que os levitas pudessem habitar ali. Os levitas não trabalhariam como trabalhavam as outras tribos, nas plantações, nas criações, né? Em todos os afazeres ali da nação de Israel. Os levitas estavam separados para trabalhar para o serviço da casa do Senhor. Então Deus mandou separar cidades. Ao todo, 48 cidades foram separadas no meio de Israel para que os levitas pudessem morar nessas cidades. E aí está explicado que uma dessas cidades estava na montanha de Efraim, se eu não me engano, 4 cidades estavam na tribo de Efraim. E ali na região montanhosa estava esta cidade ali, onde morava Eucana e a sua família. Portanto, amados, a tribo de Levi não tinha posse, não tinha possessão na terra. Mas escuta só o que diz Josué capítulo 13, verso 14. Vou pegar aqui na minha Bíblia para ler, que eu gosto de ler esse versículo aqui, ele é tremendo. Josué capítulo 13, verso 14 diz assim: tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados ao Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Olha só que coisa maravilhosa. Não tem terra, tá? Para plantar, para criar os gados lá, mas tinham as cidades lá. E olha só que coisa bonita. Os sacrifícios ao Senhor são a herança. O trabalho do Senhor eram a herança desse povo, né? O sacrifício que eles faziam para Deus era o que lhes realizava, o que lhes preenchia. Toda a tribo de Levi era dedicada ao Senhor para trabalhar para o Senhor. Isso devia ser a alegria da sua vida, o que preenchia, o que regozijava a sua alma. Então, amado, sua dúvida está sanada, né? Sobre se Samuel poderia exercer algum serviço lá na casa do Senhor. Poderia, porque ele era levita. E o que a Bíblia diz a respeito do seu pai lá é da região montanhosa de Efraim, é da região montanhosa de Efraim.
mas era de uma das cidades destinadas aos levitas, moravam lá. Portanto, a Bíblia não erra, a Bíblia não se contradiz, é só a gente dar uma pesquisada, só a gente dar uma procurada lá, né, junta as peças que ela vai casar direitinho, e a Bíblia não tem contradição, ela é a palavra de Deus e perfeita verdade para as nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, espero ter ajudado, compartilha com alguém esse vídeo, alguém que você acha que deve estar precisando ouvir essa palavra, né, tirar essa dúvida, e que o Senhor abençoe sua vida grandemente. Eu espero você no próximo vídeo. Deus abençoe você, um grande abraço.